Misericórdia, graça e paz. Amados, a paz do Senhor Jesus, um bom domingo de salvação para a sua vida. Que as bênçãos e a graça do Senhor seja sobre ti e sobre toda a sua casa. Amém? Queridos, estamos começando aqui mais uma EBD. Estamos começando a nossa escola dominical, escola bíblica dominical. E na última lição nós encerramos ali o ciclo do trimestre, né? Encerramos o trimestre. Estamos começando um novo trimestre, uma nova lição, e essa lição ela é maravilhosa, ela é muito propícia para o momento que estamos vivendo, para os dias que estamos vivendo, que vai nos ensinar muito, vamos aprender muito com ela. E a nossa ideia aqui, a partir de hoje, é que você mergulhe conosco no tema oração. Mergulhe conosco nesse tema importantíssimo para os dias atuais, importantíssimo para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nova revista que nós vamos estar lendo. Talvez você diga assim, eu acho que eu conheço essa revista, é isso mesmo. Decisão do Ministério foi fazer com que nós voltássemos e mergulhássemos nessa revista que já foi lida algumas vezes. Aliás, ela foi lida há alguns anos atrás, e nós precisamos rever o conceito oração, né, na casa do Senhor. E o momento nos pede isso, irmãos. O momento nos chama para a oração. O momento que estamos vivendo nos chama e nos faz refletir mais sobre oração. Então eu te convido hoje, em nome de Jesus Cristo, a começar essa revista, a começar esse estudo com oração. Amém? Oramos em nome de Jesus. Bondoso Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos e engrandecemos o teu nome, Pai. Nós estamos gratos, Pai, pelo momento que o Senhor nos concede de podermos, ó Pai da glória, estar aqui na tua presença para aprendermos a tua palavra, para ouvirmos a tua voz e compreendermos, ó Pai da glória, o que tu queres de nós. Fala conosco e nos ensina, e nos direciona e nos guia. Em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo oramos e te agradecemos. Amém. Aleluias. Então vamos ao ensinamento que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Amém? A lição ela vai estar ao seu início no texto áureo, ela vai estar dizendo assim: um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar. Lucas capítulo 11, verso 1. A verdade prática vai estar assim: a oração mais importante que podemos fazer é ensina-nos a orar. O texto, o principal ponto de partida para essa lição, ele se encontra no livro de Lucas, capítulo 11, do verso 1 ao verso de número 4, que nos diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. Então ele os ensinou, quando orares, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dai-nos dia em dia. Perdoa-nos nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixeis cair em tentação. Existem vários pontos aqui que nós vamos abordar no dia de hoje. E eu quero que você redobre a sua atenção e compreenda a questão da oração a partir de já. Claro que nós não vamos aprender tudo sobre oração, mas nós vamos aprender muita coisa sobre oração que nós devemos levar para o nosso dia a dia. Amém? A introdução dessa lição, ela vai estar dizendo assim: os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar. Teriam sido motivados pela mera observância do exemplo de oração de Jesus? Ou sentiram uma real necessidade de orar? Independente de qual foi o motivo, do que os motivou, sabemos que Jesus levou a sério o seu pedido e os ensinou a orar. Assim tornou a atividade de orar algo descomplicado e simples, cujo modelo qualquer pessoa poderia seguramente seguir.
Então Jesus ele não fez uma oração complicada. Jesus ele não fez uma oração abordando situações. A única coisa que ele fez foi simplificar a maneira qual o homem deveria orar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí na parte 1 vai estar assim: Jesus orava. Jesus era um homem de oração, e ele não só deu o exemplo, mas também recomendou a regularidade da prática da oração. Está lá em Mateus 26:41, Lucas 18, verso 1. O seu ensino era reforçado pelo próprio exemplo. Lucas capítulo 6, verso 12. E aí nós aprendemos o seguinte, que olha só como está. O seu ensino era reforçado pelo seu próprio exemplo. Às vezes nós falamos tanto em oração, nós usamos tanto essa questão da oração, abordamos tanto esse tema, mas nós esquecemos muitas vezes que o nosso exemplo, ele também vale muito. Jesus não só falava para os seus discípulos orar, mas ele era um exemplo de oração. Ele era um exemplo para aqueles que estavam à sua volta. Quando Jesus sentia uma necessidade, ele corria, reunia os mais íntimos, muitas vezes, separava os mais íntimos, ia para um lugar mais separado e ali ele orava, falava com Deus, criava o seu momento de intimidade com o Pai. E se tem uma das coisas que eu admiro muito, eu acho de suma importância, é quando a pessoa tem uma vida que segue este padrão de oração. Ele não precisa mostrar que está orando, ele não precisa mostrar do que ele está falando com o Senhor, mas ele precisa, a necessidade dele é sentir que ele mantém este canal aberto, que ele mantém essa visitação aos céus, essa visitação ao mundo espiritual, que é a oração. Ele mantém isso no seu cotidiano, no seu dia a dia. Amém? Aí vai dizer assim: Jesus praticava e ensinava. Essa era reconhecidamente a ordem que Jesus seguia. Vejamos a prática, o ensino de Jesus quanto aos modos e ocasiões para orar a seguir. Na sequência nós temos aqui os modos, as formas a qual, os momentos a qual se levava a oração. A oração secreta. Jesus regularmente se retirava para um lugar solitário e orava. Lá em Lucas capítulo 5, verso 16 está falando. A partir do seu exemplo, ensinava a oração em secreto, pois sabia que quando demoramos em comunhão com Deus, alimentamos a nossa alma, fortalecemos a nossa fé e ampliamos a nossa visão das riquezas da glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quanto mais tempo nós permanecemos orando, mais nós criamos intimidade com Deus. Na verdade, funciona assim, meu irmão. Quando você conhece alguém, quando você passa a ter uma amizade com alguém, se você conversar com aquela pessoa uma vez por mês, você não é íntimo dela. Se você conversar com aquela pessoa uma vez a cada 2, 3 meses, você não é íntimo dela. Mas quando você passa a conversar com mais frequência, quando você passa a conversar com ela 2, 3 vezes, às vezes até mais na semana, ou passa a conversar todos os dias com ela, significa dizer que você está criando um tempo de intimidade com ela. Você passa a conhecer os seus trejeitos, você passa a conhecer a sua maneira de viver. Quando você passa mais tempo com a pessoa, você começa a conhecer os seus costumes. Quando você passa mais tempo com as pessoas, você passa a conhecer a sua forma de agir, o que é necessário, o que agrada, o que desagrada. Você aprende, na verdade, as formas, as maneiras de se aproximar daquela pessoa sem feri-la, sem ofendê-la. E quando você está em oração, quando você faz da oração algo que todos os dias você segue, você está criando intimidade com Deus. Você começa a aprender como se aproximar do Senhor.
Você começa a aprender o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. O que é correto dizer ao Senhor e o que você não deve dizer ao Senhor. Quando você está num período de oração, quando você cria essa intimidade com o Senhor, você se dá inclusive o direito de pedir algo com mais clareza ao Senhor. Por quê? Porque você criou um laço, você criou uma forma, você tem um canal aberto de contato com alguém e você tem assim a sua intimidade com Ele. Oração pela madrugada, Marcos capítulo 1, verso 35. Jesus sabia que de uma vida de oração brotava a vida espiritual abundante, frutífera e plenamente triunfante sobre os obstáculos normais e anormais da vida. A vida abundante em oração, ela te leva a viver coisas maravilhosas. Ela te faz acreditar mais. Ela ativa a sua fé. Uma vida de oração permanente, ela vai te fazer passar por obstáculos com mais facilidade. A oração a noite inteira, Lucas capítulo 6, verso 12. Muitas vezes Jesus e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Portanto, nessa ocasião, a noite era o único tempo de que Jesus dispunha para dedicar-se à oração. Como o tempo é uma questão de prioridade, ele achava sempre um tempo para orar. Olha que coisa interessante. Nós precisamos dar prioridade ao tempo que nós passamos com o Senhor. Às vezes nos ocupamos com muita coisa. Os tempos que estamos vivendo, irmãos, é um tempo que nos afasta de oração. Os tempos que estamos vivendo são tempos que nos afastam de estar buscando, se dedicando à vontade de Deus, se dedicando ao reino. E hoje o Senhor nos chama a atenção, tenhamos tempo para orar. Tenhamos tempo para a obra do Senhor, tenhamos tempo para buscar a presença do Senhor, tenhamos tempos para chorar na presença de Deus, para criar esse vínculo, criar essa amizade com o Senhor. Precisamos de tempo, precisamos gastar tempos de joelho, precisamos gastar tempo em comunhão com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, para sermos um povo vitorioso, para termos a alegria, bendito seja o nome do Senhor, na presença dEle. Existem as orações nas emergências. Jesus sabia distinguir as coisas urgentes das importantes. Ou seja, existem situações que são urgentes, mas não são importantes. Mas existem coisas que são muito importantes e nós não consideramos urgência. A oração lhe era algo importante, de modo que ele podia enfrentar as coisas urgentes quando e onde essas aparecessem. À beira do túmulo de Lázaro, Jesus fez uma oração curta. Diante da tremenda angústia e da dor explícita dos amigos, não era tempo para oração prolongada. Assim, quem prioriza a normalidade da oração não precisa orar muito para ser atendido nos momentos de emergência. Sabe aquelas pessoas que muitas vezes falam assim: irmão, ora por mim. Ora porque o negócio está feio. Ora porque o negócio está pegando, pelo amor de Deus. Ora que... Irmão, deixa eu explicar um negócio para você aqui, em nome de Jesus. Faça da sua vida, tenha um período de oração. Faça da sua casa um lugar de adoração ao Senhor. Tenha tempo para orar, irmão. Irmão, eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida, então eu tiro o dia do culto para adorar a Deus. Não, irmão, está errado. Você precisa orar. Você precisa manter o contato. Quanto mais tempo você passa em oração, mais você vai conseguir resolver as questões urgentes. E por um passo muito curto, por um momentinho muito curto, você consegue resolver situações. Deus consegue direcionar a sua vida, porque você tem intimidade com Ele. O mundo espiritual não está longe de nós. O mundo espiritual não está distante de nós. Ele existe, ele é real. Nós muitas vezes não enxergamos, mas aquele que permanece em oração, Deus te dá a visão. Deus abre os seus olhos, te faz compreender e entender a sua necessidade de estar em oração. A oração em momentos de tentação. Tentação não é que possa ocorrer somente na presença de Satanás, o tentador.
Às vezes, nas circunstâncias mais diversas, terríveis, tentações podem ser encontradas. Nessas ocasiões, a vida de oração pode ser um fator poderoso de decisões sérias que abrem caminhos para o triunfo do Filho de Deus. A tentação também pode ocorrer no seio das nossas próprias escolhas e precisamos sempre vigiar em oração. Lucas 22:42. Vigiar em oração. A tentação ela pode vir a qualquer momento, em qualquer circunstância. Às vezes estamos vivendo coisas que a gente acha maravilhosas e somos tentados a fazer coisas que nós achamos que não é nada. Mas a oração, ela existe justamente para abrir os nossos olhos espirituais e compreender o momento em que estamos sendo tentados. Oração de intercessão, eu acho isso muito importante. Eu acho isso muito maravilhoso. Interceder significa pedir por outro, rogar, suplicar, intervir em favor de alguém. Jesus foi o grande mestre nesse tipo de oração. Exemplo, oração sacerdotal, João 17. Quem pede por outro, intervindo em favor de alguém, deve ter boas relações com aquele a quem suplica. Isso nos ensina que nos basta orar, mas não basta orar, mas orar ao nosso Deus e Pai com quem mantemos uma íntima comunhão. Ora, quando nós vamos pedir por alguém, nós vamos interceder por alguém, você não vai interceder por alguém que você não conhece, não tem intimidade. Que valor tem para ele a sua súplica? Que valor tem para ele o seu pedido, se ele nem te conhece? Mas quando você é íntimo, quando você é amigo, quando você é próximo, sabe o que acontece? A primeira coisa que nós falamos, faz isso por mim, por favor, vamos rever isso, vamos tentar ajudar, eu quero te pedir esse favor. E a pessoa, em nome daquela amizade, em nome daquele carinho que ela tem por você, ela vai tentar rever a atitude que ela está tomando. Você está intercedendo por alguém e muitas vezes nós conseguimos, através da intercessão, mudar a história de alguém que já estava condenado. O que o Senhor está dizendo para você no dia de hoje é que a sua intercessão, a sua oração, ela pode salvar a muitos. A sua oração pode fazer com que o Senhor ele venha intervir na vida de muitas pessoas. O papel da igreja é ser intercessora, é pedir para que o Senhor venha intervir na causa de muitas pessoas, venham intervir na causa do mundo nos dias de hoje. O que a igreja está fazendo na situação que estamos vivendo hoje? Qual é o papel da igreja no momento que estamos vivendo? O papel da igreja é orar, irmão. O papel da igreja é interceder. Interceder pelas vidas que estão doentes. Interceder por aqueles que necessitam da graça do Senhor. Interceder para que os nossos governantes tenham a vida direcionada por Deus. Quando nós olhamos e vemos uma guerra que existe lá fora, uma guerra política, uma guerra por poder, nós temos que orar, interceder, porque nós entendemos que enquanto essa guerra existe, decisões deixam de ser tomadas, e quando essas decisões deixam de ser tomadas, vidas estão se perdendo. Eu estou falando para você que é tempo de você interceder pelo seu país, é tempo de você interceder pelos governantes, é tempo de você interceder pela sua casa, pela sua família, interceder pela igreja do Senhor como um todo, em nome de Jesus Cristo. Que a igreja do Senhor esteja de pé nesses tempos em intercessão, esteja de joelhos em intercessão, esteja no seu dia a dia em intercessão, porque é só através da oração, é só através da graça do Senhor que nós vamos vencer o mal que nos sobreveio, em nome de Jesus. O tópico 2, ele vai dizer, por que Jesus orava? Porque Jesus, sendo o Senhor e Deus, tinha de orar. Porque ele, como filho do homem, estava limitado ao tempo, ao espaço e às circunstâncias da vida. Embora fosse 100% Deus, era também 100% homem, e ao se encarnar fez essa escolha. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versos 7 e 8. Ele veio para cumprir a vontade do Pai, e como homem teve de se submeter inteiramente ao Pai, e assim operar todas as coisas em seu ministério pelo poder do Espírito Santo. João 4,34 e Lucas 4,18. Por isso, ele precisava ter uma vida regular de oração para manter comunhão com o Pai e ouvir dele todas as instruções e receber o poder celestial de que precisava para realizar toda a vontade do Pai na terra. Olha só que coisa tremenda. Quando Jesus esvaziou-se de si mesmo, destituiu-se da sua glória e se fez homem para salvar a mim e a você, meu irmão, ele passou a assumir o papel humano. Ele passou a ser 100% homem, e isso trazia a ele necessidades. Isso faria com que era necessário períodos de oração para que ele mantivesse com o Senhor o contato. O homem, o ser humano, se ele perde a oração, se ele deixa de orar, ele está perdendo o contato com o Senhor. E só através da oração, como nós lemos aqui, olha que coisa interessante, ele fala assim, que através da oração ele falava com o Pai e ao mesmo tempo ele recebia a instrução do Pai. Quando você ora, você recebe a instrução do Senhor, você é direcionado por Ele. Por isso que existem muitas e muitas pessoas batendo com a cabeça. Existem muitas e muitas pessoas fazendo um monte de coisa errada, porque não consegue tirar tempo para orar, não consegue ser guiado. Às vezes fala demais, mas não ouve. Às vezes fala demais com o Senhor, mas não tem sensibilidade nos seus ouvidos espirituais, não consegue ouvir a voz do Senhor. Hoje eu te recomendo, o Senhor te chama para um período de intimidade com Ele. Comece a orar, comece a buscar a presença do Senhor. E a oração não é só o falar, mas você precisa ouvir a voz do Senhor. Comece a buscar a presença do Senhor e fala: Senhor, abra os meus ouvidos espirituais. Eu preciso compreender, eu preciso ouvir a sua voz, ser guiado, direcionado pelo teu Espírito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A parte 2 dessa lição ela vai dizer: ensina-nos a orar. Jesus sempre ensinava a todo o povo sobre a necessidade da prática da oração. Lucas 18:1. Mas há registro de que tenha forçado, mas não há registro de que tenha forçado os discípulos a orar. O Senhor nunca forçou ninguém a orar. E foi somente quando estes pediram que lhe ensinasse a orar que Jesus tomou tempo para lhe ensinar diretamente a oração conhecida como Pai Nosso. Aí nós vamos aprendendo com Jesus. Aprendei de mim, Mateus 11:29. Certamente, ao pedirem com franqueza que o Mestre os ensinasse a orar, os discípulos foram inspirados pelo próprio exemplo do Senhor Jesus, a quem por muitas vezes vinham prostrado em oração ao Pai. Ora, se Jesus precisava orar e fazia com regularidade e intensidade, quanto mais os discípulos. Ora, tendo ele conhecimento, tendo ele esse poderio, ele dobrava o seu joelho e ia buscar o Senhor. Ele ia manter o seu tempo, ele ia manter a sua intimidade com Deus. Imagina os discípulos que na verdade não conheciam a ele ainda, não conheciam ele como o soberano, não conhecia ele na totalidade da sua grandeza, da sua glória. Era necessário orar. Só que tinham, porém, eles não sabiam orar. Aí você vai ler na parte 2 ele dizendo: os discípulos podiam sentir a diferença existente entre ele e o Mestre quanto à maneira correta de orar. Talvez em poucos minutos dissesse tudo o que sabiam em matéria de oração. Não sabiam orar, eram semelhantes a muitos cristãos na atualidade. Não gostam de orar, não sabem orar. O tempo que gastam na oração é a maneira como oram, e a maneira como oram revela que precisam aprender a orar. E também que devem praticar a oração para aprender a orar. Quando todos admitirem não saberem orar, mas que precisam orar, certamente seguirão o exemplo dos discípulos e pedirão: Senhor,
ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Olha que coisa interessante. Nós não sabemos orar, irmãos. Nós não sabemos orar. Assim como os discípulos naquele tempo, nós não sabemos orar. Oramos, mas na verdade, você já percebeu que a oração de muitas pessoas é uma lista de pedido para o Senhor? Você já percebeu que tudo o que as pessoas conseguem fazer e chamar de oração é, na verdade, ele prostrar os seus joelhos e apresentar uma lista e falar: Senhor, está aqui aquilo que eu estou precisando nesse momento, aquilo que eu estou necessitado nesse momento. Aí ele vai e apresenta essa lista para o Senhor como fosse uma lista de requerimentos, onde o Senhor deveria bater o olho e falar assim: então tem uma requisição aqui, eu vou mandar lá para eles. Quando na verdade não é isso. Isso não é a oração. Mas Jesus, ele demonstra que nós não sabemos orar. Os discípulos percebiam a maneira que Jesus orava e a maneira que eles estavam, e eles reconhecem. Falam assim: peraí, tem alguma coisa errada, nós não sabemos orar, porque com ele é diferente. E o Senhor quer te convidar no dia de hoje para nós venhamos aprender com ele a orar. Aí o verso 3 vai dizer assim: Jesus ensina a orar. Jesus ensinou a orar. Lucas 11, verso 2. Ele orava porque reconhecia profunda e perfeitamente a importância da oração. E com certeza os discípulos sentiam também essa necessidade. A oração que Jesus ensinou aos discípulos, denominada de Pai Nosso, constitui a síntese da doutrina cristã, pois revela as coisas que devemos reconhecer em relação ao Deus a quem oramos. Observando as reuniões de oração, percebemos que não há poucos estão muito longe do padrão orientado por Jesus. Quanto à maneira correta de orar, os discípulos não querem pertencer a essa categoria. Rogar ao Senhor: ensina-nos a orar, aprendendo com Jesus a orar, aprendendo com o Senhor Jesus a buscar a presença dele, orando para saber a orar. Olha só que coisa interessante. Você já orou assim, irmão? Você já orou falando: Senhor, me ensina a orar, eu não sei orar. Tem pessoas que têm facilidade em orar, irmãos. Tem irmãos que dobram o joelho, deu 5 minutos, ele está desesperado: eu não vou falar o que mais, eu não tenho mais o que falar. Mas já percebeu que tem pessoas que ela ora 1h30, 2 horas, até 3 horas, até mais. Tem pessoas que conseguem ficar tempos e tempos orando. Sabe o que é isso? Ele pratica a oração. Quando você percebe que alguém que está dobrado os seus joelhos e não consegue orar, levantou 2, 3 minutinhos, já está de pé de novo, acabou a oração, ele não tem intimidade com a oração. Ele não consegue conversar com Deus. Mas hoje o Senhor está dizendo para você: aumenta o seu tempo para que você tenha intimidade com o Senhor. Orando para saber orar. Eu não sei orar, vou aprender com o Senhor. Quando você dobrar o seu joelho, fala com o Senhor: eu preciso aprender a falar contigo. Me ensina a falar contigo. E você porventura sabe orar? É uma pergunta do escritor. Sabe que precisa orar? Sabe que orar é o meio mais eficaz para ter uma vida espiritual abundante, próspera e vitoriosa? Siga o exemplo dos discípulos e diga ao Senhor: ensina-me a orar. E você não tem tempo para orar. Saiba que o tempo gasto em oração, em comunhão com Deus, é mais importante, é o tempo mais maravilhoso, é o tempo mais importante da vida. Quanto mais tempo você passa na presença de Deus, em oração, tal como Jesus o fez, mais coisas realizará no tempo que é destinado às prioridades da sua vida. Se você não tem vontade de orar, saiba que está precisando muito de orar. A falta de vontade de orar é como o fastio. Quando alguém o tem, de certo não quer se alimentar. Mas este é o alimento que nós precisamos praticar. A oração é o único meio que
de prover alimento para a nossa alma, para a nossa vida espiritual. Olha, eu estou lendo aqui, eu estou imaginando, e é uma realidade muito grande. Quantas pessoas não têm vontade de orar, irmãos? Quantas pessoas não têm o desejo de orar? Não sentem necessidade de oração. E aqui o escritor é muito feliz quando ele deixa claro, ele fala assim, ora, a falta de vontade de orar é a mesma coisa da pessoa quando está com fastio, não quer se alimentar. Você já percebeu que a pessoa, se ela não comer, com o passar do tempo, ela está fraca. Se ela insistir em não comer, ela adoece. E se ela insistir em não comer, ela pode ir a óbito. Eu estou querendo dizer para você no dia de hoje, que a oração é tão importante para a sua vida, que se você não se alimentar de oração, se você não buscar a presença do Senhor, se você não criar esse período de intimidade, se você não orar de forma nenhuma, significa dizer que você pode adoecer. Espiritualmente você pode até morrer, porque você não consegue alimentar a sua fé. Amém? Oração que Jesus ensinou. A oração do Pai Nosso é registrada, ela resumidamente em Lucas capítulo 11, do verso 1 ao verso 4, constitui um sumário da doutrina cristã. Na verdade, não é uma reza para ser repetida como um passe de mágica, né? O abracadabra, está repreendido em nome de Jesus, não é isso. Ela é algo maior. Oração tem que ter propósito. O mestre ensinou aos discípulos a oração em seus aspectos e a sua essência, de modo correspondente com a sua necessidade relativas a esta vida. Ele destacou em especial as necessidades espirituais relativas ao dever para com Deus, assim como os propósitos de Deus com respeito aos seus filhos aqui na terra. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 9. Então veja só, oração não é orar por orar, irmão. A sua oração tem que ter um propósito. Qual é a finalidade da minha oração? Qual é o motivo que me faz orar, buscar a presença do Senhor Jesus Cristo? O que me leva a isso? Por que eu faço? Ter consciência. Hoje eu entendo quando o apóstolo fala acerca do culto racional. Quando ele fala que nós precisamos ter entendimento. Eu quero dizer para você que a nossa fé, ela é uma fé com entendimento. Ela é uma fé racional, ela não é irracional. Ela não é incompreensiva. Ela não é fazer por fazer, irmãos. É você ter consciência do que você está fazendo. É ter convicção do que você está fazendo. Não é fanatismo. É estar estruturado na palavra do Senhor e compreender que a oração, ela te abrirá portas. Que a oração, ela te trará intimidade com o Senhor. Ela te fará íntimo do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus vai dizer assim, vós oreis assim. Atendendo ao pedido dos discípulos, Jesus ensinou-lhes a orar, dizendo, Pai nosso que estás no céu,